Oi, hoje é resenha do último conto aqui da coletânea Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias, escrito por Jorge Furtado. O texto da vez será Velázquez e a Teoria Quântica da Gravidade. E não se esqueçam que ao final do vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a próxima coletânea que fará parte aqui do projeto Contos do Meio Dia, edição 2022, e vai encerrar também aqui este ano. O que Deus fazia antes de criar o universo? Perguntou Santo Agostinho. Provavelmente escrevia alguma bobagem e o serviço ali parado. Tudo bem, não foi por muito tempo, que aliás ainda nem existia. Em uma semana foi lá e pá! Criou o universo assim como nós o conhecemos, só um pouco mais moço e mais magro. O universo tem se expandido desde então, mas parece que nada de muito dramático vai acontecer na vizinhança nos próximos 10 milhões de anos. O fato é que o tempo passou a existir e as coisas seguiram em frente e para os lados. Assim começa Velázquez e a teoria quântica da gravidade, que conta a história de... Primeiro, não temos uma história aqui. E mais uma vez, Jorge Furtado nos oferece uma crônica. Pois é, assim como ele fez em 2 textos anteriores, lá naquela crônica interessante a respeito do amor, com foco em Rosalina, personagem lá de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Aqui também temos um foco interessante a respeito de uma figura da arte, dessa vez um pintor, mas daqui a pouco a gente chega lá. Quer dizer, o próprio título já diz pra gente, é o Velázquez, né? Diogo Velázquez, pintor espanhol. Enfim, o que temos aqui é mais uma reflexão a respeito de uma temática, dessa vez realmente algo bastante mais amplo, uma questão da criação do mundo, talvez, né? Porque no fundo, né, a gente tem que levar em consideração a comicidade do Jorge Furtado. Ele sempre, em muitos textos, ele se apresenta um pouquinho sério ao começo, com uma certa divagação, com uma certa filosofia, e de repente ele parte por uma certa galhofa. Basicamente, esse texto aqui é tudo isso ao mesmo tempo agora. É exatamente isso, não tem nada mais. Sem tirar nem pôr, é um texto do Jorge Furtado. Facilmente a gente percebe isso. De novo, o que temos aqui é uma crônica e o escritor, a bel prazer, vai para o caminho que ele quiser. No caso do Jorge Furtado, é aquela mistura de uma seriedade, uma reflexão e uma situação ridícula, absurda. O final é realmente, sem tirar nem pôr, uma situação onde você fica até com a sensação que, peraí, ele quebrou o ritmo. Por que ele fez isso? No conto que a gente viu também da semana passada, que era realmente um conto, aliás, semana passada não, vídeo anterior, né? Que era lá das 2 mulheres e dos 2 homens, né? A história também começava de uma maneira normal, de repente ela tinha uma reviravolta estranha, absurda, que faz com que a gente diga, o texto perde o seu sentido, para que eu vou querer guardar ele na memória? A gente sim, prefere deixar aqui por dentro coisas que nos marcam, no momento ali que a gente faz a leitura, ou depois uma certa reflexão, depois que a gente já fechou o livro, e fala, caramba, o que foi que eu li agora, né? Você pode até fazer uma pesquisa em seguida e realimentando aquela ideia colocada ali naquela pequena história. E quando você tem uma quebra brutal do contexto e partindo por um certo absurdo, você fica tão chocado que imediatamente passa a esquecer o texto. Essa crônica, ia falar conto, ele tem muito mais conteúdo do que o conto que a gente viu anterior, que tinham a mesma estrutura, seriedade, de repente vem uma coisa esquisitona e uma quebra daquela estrutura narrativa que faz com que a gente meio que se desespere até, prevendo inclusive que foi uma perda de tempo a leitura. Mas de qualquer forma, primeiro aqui nessa crônica, o Jorge Furtado lembra um pouco do Einstein, como ele começou a criar a sua teoria da relatividade. Porque primeiro ele diz, né, que tudo que existe no mundo está centrado em 2 questões que os cientistas acabaram elaborando, que é justamente a teoria da relatividade e também a física quântica. E meio que é um certo disparate, né? Uma elimina a outra ou contradiz a anterior. E se você se lembrar do título do texto, a teoria quântica da gravidade, isso não existe. Na verdade, talvez uma tentativa dos cientistas de colocar uma teoria junto da outra e, enfim, explicar
tudo que existe. E aí quando ele divaga, né, que justamente por uma casualidade talvez, o Einstein começou a pensar na sua teoria da relatividade, né? Porque ele diz aqui um momento que parece que ele começou a pensar a respeito quando ele entrou um dia no elevador e se fixou na lâmpada ali dentro da estrutura, né, móvel, né? E só que ele comenta que ele passou a pensar nisso, né, de como a luz pode se propagar no seu deslocamento, né? Então, ele está no elevador, né, indo para cima ou para baixo, enfim. Mas ele só pensou nisso porque a pessoa que estava ao lado dele, uma mulher, não puxou o assunto, né, não perguntou as horas, não falou como estava o tempo, ou seja, uma casualidade, né? Ou seja, se ela tivesse falado algo com ele, talvez ele nunca tivesse formulado a teoria da relatividade. Embora, ao final desse gracejo que ele coloca aqui, ele também diz que, bom, ele também andou pensando nisso durante anos a fio antes, talvez tenha ajudado também um pouquinho. Mas de qualquer forma, essa é uma base que, tipo, a compreensão do nosso mundo, da nossa existência, começou porque alguém não interferiu numa certa reflexão. E o que vem a seguir é justamente o contrário, porque aí o narrador diz que ele começou a postular alguma coisa a respeito, sim, da teoria quântica da gravidade, quando bateu os olhos numa pintura famosa do Velázquez, que é exatamente As Meninas. E deixa eu me reposicionar aqui, deixa eu ver para onde eu vou. Deixa eu ficar aqui, ó. Eu vou colocar ao lado agora para vocês a imagem de As Meninas, um quadro super famoso desse escritor, que é muito estudado justamente pela composição que o artista faz nessa sua obra. Gera muitas e muitas dúvidas e questionamentos. E vale lembrar, o Velázquez aqui nesta sua pintura, ele fez uma composição estrutural. A gente também tem que dizer que o Jorge Furtado sempre faz isso nos seus textos. Ele faz isso quando a gente percebe através dos seus roteiros. Eu já comentei em vídeos anteriores que eu ainda não li muitos textos dele, a sua literatura. Mas os roteiros dele, sempre a gente consegue perceber que ele fica juntando as coisas numa certa estrutura narrativa que provoca a nós um pensamento. Do mesmo jeito que então Velázquez faz aqui nesse quadro. Mas um momento aqui mais para frente do texto, ele começa a descrever o que a gente vê por aqui. Então eu vou ler exatamente o que ele contou, para não eu precisar dizer para vocês o que está aqui ao lado. Bom, tá lá, ó, porque ele tinha achado o insight, né, de como explicar o universo, né? Digo isso porque uma observação muito simples e capaz de contribuir decisivamente para a elaboração de uma teoria quântica da gravidade me ocorreu enquanto examinava uma reprodução do quadro As Meninas, do Velázquez. Sabe qual é? Aquele do pintor num estúdio com várias meninas, todos de frente para o rei e a rainha, que só aparecem no fundo, no espelho. 11 pessoas e um cachorro estão no quadro. A menina que ocupa o centro do quadro é a infanta Margarida Teresa, filha de Filipe IV e Maria Ana, o casal royal que aparece no espelho, lá no fundo desta imagem. 2 damas de honra ladeiam a infanta. Dona Maria Agustina de Sarmiento, à esquerda, ajoelhada, oferece-lhe uma xícara de chocolate. Dona Isabel de Velasco, à direita de pé, curva-se em respeito aos reis que chegam. Velázquez, o pintor, está bem à esquerda do quadro, de pé, segurando seus pincéis. Na extrema direita, uma anã maravilhosa e um menino que põe o pé sobre um cachorro. Em segundo plano, uma freira e uma mulher de negro. Ao fundo, além do espelho que reflete os reis, aparece um homem de pé na escada, Dom José Velázquez, o tesoureiro da corte. O rei, a rainha, o pintor, o tesoureiro, a mulher de negro, a infanta, a dama de honra que se curva e a anã estão olhando diretamente para a câmera, isto é, para o observador do quadro. A infanta foi fixada em meio a um movimento, curvando-se para os reis que chegam e aparecem no espelho. Ora, uma teoria quântica da gravidade deve se levar em conta. Aí que vem a virada então aqui do texto, e eu volto à minha posição aqui. Pois é, temos a pegadinha então do Jorge Furtado. Ele começa o texto sério, ele apresenta uma certa reflexão, ou talvez, claro, já um certo gracejo, que ele achou, né, a solução do mistério da nossa existência, através desse quadro Velázquez. Aí que ele quebra tudo. Lembra que eu falei que o Einstein ele chegou à sua teoria da relatividade porque ele não foi interrompido? Pois é, aqui o escritor ele é interrompido, porque chega então alguma menina e começa a perguntar de uma tal a Silvaninha que chega, né? Eu também vou ler exatamente o que é aqui, porque não dá para descrever exatamente a birutice que é, né? Com as minhas palavras. Vai lá. E foi nesse momento que chegou a Silvaninha e me perguntou se eu tinha devolvido a fita da Guta. Que Guta? A filha da Dona Inês,
Que fita? A fita com o filme Super 8 que ela deixou na sua casa no dia do aniversário do Breno. Ela deixou a fita? Deixou. Você disse que queria ver, ela deixou. Você viu a fita? Acho que não. Cadê a fita? Deve estar lá. Procure e devolva. Era a única cópia. Ela já me deu um toque que queria ver a fita, perguntou se você tinha visto. Eu procuro, deve estar lá. Então tá. Ou seja, tudo foi por água abaixo. Logo em seguida, no próximo parágrafo, ele diz, caramba, até me esqueci, né? Eu fui interrompido aqui pela Silvania. O que eu estava elaborando mesmo sobre a física quântica ali com a teoria da relatividade? Evaporou. E ele diz então ao final, né? Em virtude de eu ter sido atrapalhado e não poder elaborar uma teoria quântica a respeito da gravidade, ele coloca então um soneto do poeta português João Pedro Régio. Aí depois ele termina, né? Dois homens, vejo um homem espiar frente à cortina, imagina a passagem que ele vê, e blá blá blá, blá blá blá. Tem algum sentido lá o texto aqui do poeta português? Tem a ver também com o quadro ali, As Meninas, do Velázquez, mas o que importa é que, no fundo, ele quebrou a expectativa, o Jorge Furtado, com uma piada, uma reviravolta absurda, que você estava envolvido com o texto, você é meio que, né, levado ao chão numa rasteira que você toma, de repente, sem mais nem menos. E eu sei que muita gente pode dizer, mas que bela porcaria que é isso. Não, na verdade eu me divirto, porque é o estilo do Jorge Furtado. Ele faz essas brincadeiras meio sem sentido, mas no fundo, ele está sim provocando, se não antes, talvez durante ou, quem sabe depois, uma certa reflexão a respeito daquele tema que ele estava dizendo no início. Lembrando, né, esse poeta aqui, português, o texto dele não foge exatamente ao tema, como também o próprio quadro ali do Velázquez não foge ao tema já exposto antes a respeito do Einstein, ou até do Santo Agostinho, quando ele ficou refletindo sobre Deus e sua criação. Ou seja, está tudo conectado. O problema talvez é que seja de uma forma que resulta numa certa comicidade, atrapalhe, que no fundo, a gente tem que prestar atenção nas coisas, mesmo que aparentemente tudo esteja meio confuso ou propositadamente confuso, né? Principalmente o quadro ali do Velázquez, As Meninas, né, gera muito debate a respeito da composição ali do pintor espanhol, justamente porque ali parece que ele está trabalhando a questão da realidade e da ilusão. Ele está meio que brincando também com o observador, do mesmo jeito que Jorge Furtado faz. Enfim, eu achei um texto bastante interessante aqui do escritor para ele, eu ia dizer encerrar o livro, não, na verdade, a gente tem ao final aqui da publicação o roteiro do filme Meu Tio Matou um Cara, mas sempre lembrando para vocês que tanto este roteiro quanto o conto que deu origem ao roteiro, que está aqui no começo também do livro, eu só vou analisar em janeiro próximo, quando eu assistir ao filme mais uma vez e fazer uma comparação entre os três produtos, né? O conto original, o roteiro aqui transcrito e o filme em si, mas isso lá em janeiro. Bom, com isso a gente parcialmente termina esse livro, mas eu vou mostrar agora então o próximo que vai fazer parte então aqui do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022, e vai encerrar, claro, este ciclo. E que é este daqui que eu já apresentei, né? Puxei antes de falar, né? Bom, chama-se Partes de um Corpo. Este livrinho aqui também é uma coletânea de contos, obviamente, que faz parte do projeto Contos do Meio-Dia, né? Temos aqui 7 pequenas histórias, e este livro, ele veio como um brinde, ou era um mimo, de uma das caixas da empresa Tag Experiências Literárias, que todo mês eu abro aqui, provavelmente vocês já devem ter visto. Eu não me recordo, esqueci de dar uma procurada em qual caixa que veio, se foi na caixa laranja, Tag Inéditos, ou se foi na caixa azul, Tag Curadoria, esta belezinha aqui. Bom, trata-se de um conjunto de pequenas histórias a respeito de partes do corpo. Até na abertura aqui, no texto introdutório, faz a citação do texto O Nariz, de Gogol. Pois é, né? Que ele fez uma baita de uma reflexão a respeito de uma parte específica do corpo. Então, foram convidados 7 autores nacionais para também falar sobre alguma questão de alguma parte do corpo. E é o que a gente vai ver então nas próximas 7 semanas, a partir da próxima sexta-feira, depois continuando na segunda, quarta e sextas por mais 2 semanas, e lá pertinho já do Natal. E aí a gente fecha esse ano de
Contos do Meio-Dia, edição 2022. Enfim, espero contar com vocês. É um pouco, claro, difícil de adquirir esse livro, né? Confesso para vocês, mas acho que ele não é à venda solto na loja, né? Acho que não. Vou confirmar, depois eu digo para vocês quando começar o projeto em si. Mas conto com vocês então para fechar essa edição do ano a partir da próxima sexta-feira. Mas enquanto o primeiro vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros contos já comentados aqui dentro do projeto neste ano. E tchau!